Oi, seu Reinaldo, boa noite. Estou aqui com o 817. Vou mostrar algumas funções básicas aqui do equipamento. Por exemplo, como fazer a questão do simplex, como que faz a questão do escanear a frequência, colocar ele para carregar e por aí vai. Vamos lá. Questão do escaneamento, tá? Você vai pegar o microfone do rádio, ou você vai querer up ou down, depende se você quer subir ou descer. Por exemplo, aqui eu já estou quase no final da banda, em 147 MHz, eu vou escanear para baixo. No caso aqui eu estou sem antena, então ele não vai parar, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, não pode nunca deixar o squelch em RX, tá? Tem que sempre deixar o squelch um pouco fechado, senão ele vai entender que já tem alguém falando naquela frequência. Então você deixa o squelch um pouquinho fechado, até ele perder a recepção, e aperta e segura o down, por exemplo, ó. Um segundinho, um segundo e meio, ele já começa a escanear. Depois que você solta o botão do microfone, ele vai escaneando até encontrar alguém falando. Como eu te disse, no caso aqui eu tô sem antena, então ele não vai escanear nada. Beleza, esse é um primeiro ponto. A questão do simplex. Só mais uma questão. Muito importante sempre lembrar de estar com o squelch fechado, porque se deixar ele com o squelch aberto ele não escaneia. No simplex, ele só faz simplex em FM. Se eu colocar ele em outro modo, ele não faz o simplex, tá? Não faz. Então, por exemplo, aqui eu consigo, nesse botão aqui, eu mudo as bandas, ó, FM, digital, pacote, LSB, USB. Então eu volto para FM. Beleza. Tô aqui em FM. Eu vou clicar no botão função e vou apertar função repetidora. Aí ele já está ativado. Ele acendeu aqui um sinalzinho de menos. Quando eu transmitir, automaticamente ele já transmite frequência para baixo. O senhor está vendo? Se eu entrar novamente em função e apertar RPT de novo, aqui ele mudou para cima, ele vai transmitir frequência acima. E se eu apertar função e repete de novo, ele apaga tudo. Ele não vai transmitir, vai transmitir na própria frequência. O senhor entendeu? Para pôr ele para carregar, o senhor vai apertar função, vai girar aqui o menu até o CHG. Então, não sei se o senhor está vendo ali, a bateriazinha está piscando. Então ele está carregando. Se eu apertar a tecla A, ele vai parar de carregar. Olha lá, apagou lá embaixo. Quero voltar a carregar. Função e aperto o CH. Aí ele volta a carregar. Tá? Quero ver a voltagem da bateria. Função e venho aqui em voltagem. Aí ele está mostrando com 12 volts. Ou então quero ver o display dele com a frequência grande. Venho aqui, ele fica com a frequência grande. Aqui eu estou ligado na fontezinha que acompanha o próprio rádio, tá? Serve como carregador de bateria porque eu vi que a bateria dele estava no mínimo. Eu não sei se o senhor tinha colocado ele para carregar ou não. Mas o simples fato de conectar a energia no rádio, ele não carrega. Ele não carrega. Por exemplo, aí agora eu vou desligar o equipamento. Ele vai ficar como modo carregando, ó lá. Em 10 horas ele completa. Charge time remain. Em 10 horas ele vai terminar de carregar 100% da carga. Isso se o senhor quiser deixar carregando para usar depois. Se eu ligar o rádio e entrar aqui na função e desabilitar o charge, se eu desligar o rádio, ó, agora ele não está mais carregando. O senhor entendeu? Vai poder ficar a noite inteira aqui no conectado na energia que ele não vai carregar. Então ligo o rádio, aperto função, giro o seletor até aparecer essa função aqui, charge, voltagem e display. Seleciono o charge para carregar a bateria, ele vai ficar carregando, tá? Então basicamente acho que eram essas as tuas dúvidas, né? Aí tem várias funções, tem vários recursos. O radinho ele é bem compacto e bem completo. Aqui acionamento por Vox, aqui o meter dele, que eu quero exibir no meter, o filtro NB, IPO e por aí vai. Então está funcionando perfeitamente, tá? Tanto a questão do simplex, quanto o escaneamento, quanto ao carregamento de bateria. Não tem nenhuma avaria no equipamento, tá? Se o senhor tiver mais alguma dúvida, vai me falando e a gente vai tentando se entender.
Como assim? É um pouco complicado querer te explicar por um vídeo todas as funções do rádio. O ideal é tentar assistir vídeos no YouTube, tentar ler o manual dele e interpretar. Às vezes é um pouco, talvez um bicho de sete cabeças no primeiro momento, mas depois vai pegando o jeito. Aqui em cima, não sei se o senhor chegou a ver, aqui eu troco as bandas do equipamento. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, em 88 MHz, ó, como está selecionado aqui, eu não consigo girar o frequencímetro. Então eu dou um toque aqui, agora ele vai girar. Tá? Vou fechar aqui. Aqui é a Rádio Gazeta FM. Vou pegar a anteninha aqui na caixa e colocar aqui pra gente escutar a rádio. Ó, aqui está selecionado a antena dianteira, tá? Então aqui eu estou escutando a rádio, recepção perfeita. Vou colocar no 89, por exemplo. E por aí vai. Então aqui eu mudo os modos de operação, AM, FM, USB, LSB. Aqui eu mudo as bandas. Esse daqui ele serve tanto como um seletor quanto como um potenciômetro, um encoder rápido. Aqui é o encoder fino para ajustes finos na recepção. Esse aqui é o volume, o de dentro é o squelch. Aqui eu travo o teclado, aqui eu travo quanto toque destrava. O botão para função para acessar os menus. E é basicamente isso daí. O radinho tá 100%. Se o senhor tiver alguma dúvida, até quando eu for entregar o rádio pro senhor, eu poderia mostrar isso daqui tudo pessoalmente pro senhor amanhã. E aí, caso o senhor tenha alguma outra dúvida, o senhor me avisa, a gente já resolve isso aí junto, tá bom? No que puder te ajudar, pode contar comigo. Obrigado.